A Cracolândia é um território de 4 quarteirões em São Paulo, tão conhecida que já tem até um mapa no Google. Aqui moram muitas pessoas que trabalham, há prédios históricos, mas também, como o próprio nome indica, uma grande concentração de usuários de crack. Muitos programas foram realizados aqui e fracassaram. Agora, pela primeira vez, existe a possibilidade de uma convergência entre programas que vêm da sociedade e programas da própria prefeitura. É sobre esse tema que nós vamos conversar na Cracolândia. No Google, a Cracolândia é encontrada através da Praça do Cachimbo. Ela, na verdade, já não é mais Praça do Cachimbo. A concentração de usuários de crack se deslocou para esse ponto, perto da Estação da Luz. A concentração aqui é chamada de fluxo. Não é mais tão intenso quanto no passado, mas pode ser tão ou mais violento. Os restantes usuários estão espalhados ao longo de 3 quarteirões nos Campos Elíseos, centro de São Paulo. As imagens do passado são tão dramáticas quanto as do presente. Calcula-se em 25 mil o número de moradores de rua em São Paulo. Na área chamada de Cracolândia, há alguns deles, que não são especificamente usuários. Essa presença maciça de moradores de rua repercute na formação do movimento do sem-teto e nessas ocupações em prédios do centro. Mas a Cracolândia é o problema mais complexo. No governo do PT, foi lançado o programa de braços abertos. Usuários viveriam em hotéis, mas os críticos afirmaram que os hotéis foram dominados finalmente pelo tráfico de drogas. No governo do PSDB, houve uma tentativa de ocupação do território com força policial e internação forçada dos usuários. Também não foi aceito. O momento agora talvez traga a possibilidade de consenso sobre a renovação da área em alguns pontos. Um deles é a preservação dos prédios históricos. O outro, a inclusão de algumas moradias populares. E, finalmente, assistência terapêutica visando a reduzir o uso da droga. O governo atual também implantou esse tipo de assistência com 3 pontos de apoio. Neles, os usuários e moradores de rua usam esses quartos, os femininos mais decorados e também alguns leitos dedicados aos temporários, que apenas passam. No ponto de apoio mais próximo ao fluxo, há ONGs com o uniforme do SUS e exercícios de terapia musical. O jogo de xadrez aqui é uma surpresa. Todos têm um pacote com sua roupa de cama e uma televisão coletiva. Um grupo de arquitetos, defensores públicos, moradores e artistas criou um plano de renovação da área, o Campos Elíseos Vivo. Meu trabalho foi ouvi-los sobre o plano e também o governo, do qual depende a sua viabilidade. Aquele é um território vivido com moradores e numa situação de moradia com uma extrema diversidade. Tanto tem famílias até grandes que estão há décadas instaladas lá, que moram e trabalham no local, tem comércios, tem oficinas, mas também aquele é um lugar, historicamente, pela presença da rodoviária, da Estação da Luz, um lugar de passagem. Então, um lugar de moradia temporária
permanente. Por exemplo, tem grupos de ciganos que há 18 anos voltam para aquele mesmo lugar e, portanto, morar em pensões é uma forma, né, de poder abrigar essa moradia transitória. Tem pessoas sozinhas, tem idosos, tem mulheres com filhos, tem uma diversidade enorme de situações que exige, evidentemente, uma política pública que atenda com um leque de propostas, que aposta na moradia temporária, que é o hotel social, na moradia terapêutica, como um elemento central de estabilidade de quem, vivendo uma dependência química, precisa de um apoio de assistência social, e a moradia chega primeiro, mas também a casa própria, mas também a locação social, com várias tipologias que vão se articulando no território. Perfeito. Se eu entendi bem, existem os moradores e existem também usuários que vão ali e não são necessariamente moradores. Eles serão, de alguma forma, contemplados? Na proposta, se contemplam os moradores atuais, se contemplam os usuários sempre associados a políticas sociais, por isso é um plano urbanístico social, não é um plano de arquitetura, de urbanismo, mas ele integra essa dimensão social e também oferece alternativa de moradia para quem não vive lá e pode morar lá. A ideia é, usando apenas as áreas vazias e subutilizadas hoje, sem remover ninguém. O Fórum Mundaréu da Luz, a Defensoria participa e nós assinamos junto esse projeto. Esse projeto é totalmente diferente do projeto apresentado pelo governo do estado, uma vez que ele tem uma participação de vários segmentos da sociedade civil. É um projeto que foi construído com a participação dos moradores, com a articulação de especialistas de diversas áreas, da área da saúde, da área do urbanismo, da área social, de modo que consiga não só atender os direitos dessa população que lá reside, como também instalar no território os equipamentos que o poder público entende necessários e, mais que isso, aproveitar todos os imóveis que estão inseridos ali naquela região, naquela zona especial de interesse social, que estão subutilizados. Nós entendemos que com esse projeto vai ser possível não só atender os moradores, como dar mais vida todo aquele território, de modo a atender todos os interesses de todas as camadas da sociedade. A visão da prefeitura é, em primeiro lugar, a da necessidade de algum tipo de intervenção naquele território que tem entre os seus problemas a questão das pessoas que estão vinculadas de alguma maneira ao chamado fluxo, que são as pessoas que dependem ou que circulam naquela região por conta da existência do chamado mercado de drogas, da disponibilidade de drogas que tem naquela região. Mas é importante lembrar que ali residem famílias há décadas, às vezes. Tem muitas famílias que residem naquela região que tem uma característica de cortiço, principalmente de ocupação por cortiços, de ocupações irregulares, pensões e outras que são principalmente vinculadas a famílias de baixa renda. Então, onde a habitação entra, onde o urbanismo entra nessa questão? Na possibilidade ou na necessidade de que, nesta intervenção que está sendo feita, que tem um cunho social, social e também policial, haja propostas da prefeitura no sentido de requalificar aquele território, seja através da produção de unidades de habitação de interesse social, equipamentos públicos, serviços principalmente, e também comércio e outras atividades que podem, de uma certa maneira, garantir emprego e renda para as famílias residentes naquele quadrilátero. Poder participar tanto do projeto Campos Elíseos Vivo e do Conselho Gestor com a população é uma forma de conseguir construir, justamente na contracorrente disso que o Estado atua, né? Projetos que estão dialogando na perspectiva de quem mora, trabalha aqui. Você tem moradores vindo e chegando, você tem ciganos, tem a galera do fluxo, tem gente que aluga cama, tem gente que mora em ocupação, proprietários, comerciantes, enfim, são diversos atores que colocam para a gente um desafio para pensar o que é o planejamento urbano, dialogando com esses atores, e o que é um projeto de arquitetura, também dialogando com esses atores, pensando também que tem perfis de renda muito diferenciados. Vários dos pontos são convergentes com a proposta da prefeitura, como, por exemplo, produção de tipologias diferentes de um dormitório, 2 dormitórios, 3 dormitórios para famílias que tenham perfis também diferentes.
A questão de não só transferir a propriedade daquelas unidades habitacionais que serão produzidas, mas também colocar parte dessas famílias, especialmente as de extrema vulnerabilidade, em programas de locação social, onde a propriedade continua do município e é feita uma gestão social e uma gestão condominial com participação do poder público. E principalmente evitar a gentrificação, que é a possibilidade daquela família de extrema vulnerabilidade vender o seu apartamento por alguma proposta, por alguma proposta que seja feita a eles e, consequentemente, volte a residir em espaços precários, em áreas de risco. Então, essa é uma preocupação que a gente tem. Como é para você, sua família, viver aqui, trabalhar aqui dentro desse território que é chamado de Cracolândia, né? Então, assim, não Que tá fácil. repercussão tem na sua vida e da sua família? E no seu negócio também? Não, no meu negócio, para falar a verdade, está interrompendo, tá atrapalhando. Tá. Porque os usuários, eles ficam na porta. Eu não tenho nada contra os usuários, não tenho, entendeu? Só que eles ficam na minha porta, mas quando eu peço eles para sair, eles saem numa boa. Eles saem, pelo menos naquele momento fica livre a porta. Porque os clientes têm medo, muitos clientes têm medo de vir aqui. Há quanto tempo você veio para cá? Eu vim faz 10 anos. Você veio morar só ou veio como usuário? Não, eu vim como morar, que eu já fui despejado de várias ocupações. De cada ocupação nasceu um filho meu. Quer dizer que você participa de ocupações? Participo de ocupação. E aqui a última ocupação sua é agora? A última ocupação é essa agora, que deu certo, né? Tem quantos anos? 10 anos. Janaína, como é para uma família como a sua? São 13 crianças, né? Isso, 5 de criação e 8 filhos meus. 13 crianças e você e o marido. Como é viver numa área assim uma presença tão forte de usuários de droga, polícia, choques? Como é que isso repercute na tua família? Viver aqui na presença dos usuários de droga é um carinho, é amor que eu tenho no meu coração, porque um dia eu também já fui uma. Eu vivi no mesmo momento que eles estão ali, eu também passei por isso. E eu tenho uma filha de 22 anos que se encontra ali na Cracolândia. Então, como eu saí dali, como alguém acreditou em mim, alguém apostou em mim, que eu era capaz de vencer, eu também acredito e aposto neles ali. Porque se tiver uma oportunidade, uma chance deles mostrar quem eles são, eles vão conseguir sim. E sobre a polícia, a gente não tem muito o que falar, né? É agressão, a gente somos tratados como se fosse bicho para eles. Hoje eu estava no salão arrumando meu cabelo e meu marido me ligou, que estava levando a minha filha no hospital e entrou dentro dessa praça aí para poder falar com o irmão dele, que é usuário de droga também. E os polícias enquadrou ele com a minha filha, colocou os dois na parede. Isso é revoltante. A presença da polícia, que tem uma base no Largo Coração de Jesus, é uma nova realidade. Eles percorrem algumas ruas sem entrar diretamente na área denominada fluxo. Às vezes, prendem pequenos traficantes. Este, por exemplo, vendia lança-perfume. Acontecem várias disputas nesse território nos últimos 20 anos, justificado na guerra às drogas, sobretudo, que aqui em São Paulo a gente fala que é uma guerra de combate ao crack, o extermínio da Cracolândia, assim como acontece em outros territórios pobres do país. Essas disputas, elas demonstram para mim um desencontro de gestão, né, para resolver conflitos sociais, sobretudo o fluxo de pessoas que ficam aqui são pessoas que têm outras problemáticas anteriores ao uso problemático de crack e esconde diversas disputas de interesses que são escusos, que não vêm a público, como de reforma do território, atendendo às demandas tanto da iniciativa privada, de empreiteiros e de toda hora os governos que mudam o rumo da cidade. Dentro da Cracolândia, há um teatro, o Faroeste Caboclo. O que trouxe a companhia para cá foi um desejo interno
de tratar de temas políticos, de colocar o teatro como ferramenta nessa discussão e pensando a cultura como também uma forma da gente contribuir ou dialogar com essa situação, porque hoje é a Cracolândia, mas historicamente, por exemplo, o cinema está aqui desde a década de 30 e ele passou por vários estágios de uma região que ela sempre foi marginal. Qual é a sua perspectiva para a Cracolândia nos próximos meses e no final da gestão, né? Bom, a gente espera deixar a Cracolândia, ao final do governo, uma situação melhor do que nós encontramos. Vamos lembrar que ali nós estamos falando de doentes crônicos, né? Pessoas que estão com muita dificuldade de sair da doença. E a gente entende que a ação a ser desenvolvida lá é uma ação que precisa ser de segurança pública, mas, acima de tudo, também da área da saúde e da área da assistência social. A Prefeitura tem agido lá em parceria com o governo do Estado. A situação hoje lá é melhor do que nós encontramos. Conseguimos acabar com aquele shopping da droga a céu aberto que ali existia, mas o problema ainda persiste, vamos reconhecer isso. E eu acho que continuando com essa ação envolvendo a área da saúde, com as internações, já foram mais de 5.000 internações, na área da assistência, nesse programa de redução de danos que os Atendes possibilitam, onde os usuários têm acesso a alimentação, a banho, a lugar onde dormir, e também uma ação em conjunto com a polícia. Já foram presos mais de 1.000 traficantes naquele espaço, desde que essa ação conjunta, Prefeitura e Estado, se iniciou em maio do ano passado. A gente entende que o problema vai reduzindo. Como se fará o financiamento e a relação com o governo nesse projeto? Essa proposta está dimensionada em termos financeiros e já podemos dizer que sua implantação, que é aos poucos, ao longo de 15 anos, exige um investimento em torno de 30 a 35 milhões por ano e se aponta também no caderno de propostas as fontes de financiamento hoje já disponíveis para isso, que são basicamente recursos do Fundo de Urbanização do município, onde a lei exige que 30% disso vá para a moradia, que existem também recursos para restauro de patrimônio histórico, também presente na região, e o Fundurb, que são recursos que vêm da outorga onerosa do direito de construir, que hoje tem 300 milhões por ano em São Paulo, menos de 10% disso, com menos de 10% disso, poderia-se começar a implantar gradativamente essa proposta, que envolve, inclusive, eventuais parcerias com proprietários da região, que, através de consórcio imobiliário, entram com seus terrenos vazios ou subutilizados, em vez de serem desapropriados e receberem o dinheiro, eles ficam com algumas unidades, tanto comerciais como de moradia, para eles venderem ou usarem a renda do aluguel. O senhor acha que será possível, ao longo do tempo, a Prefeitura contar também com apoio de sugestões da sociedade para a transformação do lugar? Eu acho que quanto mais a gente envolve as pessoas na administração, menos a gente erra. A cidade ganha com esse envolvimento. Agora, é claro que a transformação urbanística daquele espaço não resolve o problema grave da doença daquelas pessoas. Não é uma questão de limpeza que vai resolver essa situação. Eu acho que são as duas ações conjuntas, casadas. É uma ação para poder melhorar a situação daquelas pessoas e também resgatar urbanisticamente aquele espaço, que seja um espaço mais atrativo, que seja um espaço, um polo gerador de emprego, que seja um polo gerador, enfim, para a gente poder recuperar não apenas as pessoas, mas também aquele espaço. Apesar das divergências ideológicas, podem surgir algumas soluções de consenso para a complexidade da Cracolândia. Moradores que têm medo de aparecer, mas estão impacientes com essa indecisão política, colhem fotos da sua visão cotidiana. Para eles, é um inferno olhar a mancha de sangue no bar e uma usuária grávida com seu cachimbo. E mais, tudo o que acontece ali. Quebra-quebra, incêndios, proclamações de que o PCC é quem governa a região.
No meio da semana, usuários de crack invadiram e pilharam os prédios populares construídos pelo governo estadual. Existe também um ator oculto extremamente importante nessa área, adversário de todos, pelo menos em tese, o crime organizado. Eu não fico feliz ao abrir a janela, porque é música alta, com bastante palavras horríveis de ouvir, e o pessoal usando, que às vezes tem que fechar por causa do cheiro. Então, isso não é legal. Tem minha filha, que eu moro no local, então, assim... O crack cheira também? Tem cheiro forte? Não, levanta um cheiro muito forte. Que eles ficam na porta, eles ficam do ladinho. Então, tem aquele cheiro forte, não é agradável. Mas fechou a porta para dentro de casa, a vida é uma beleza, é uma beleza. A Cracolândia já começou a sair do mapa com o desaparecimento da Praça do Cachimbo. Quem sabe no futuro será apenas Campos Elíseos. Nessa esquina será construída, por exemplo, o Hospital Pérola Baixo. É o início de uma transformação que pode ou não acontecer. Mas depende também do entendimento entre as partes.